Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E olha que situação extremamente interessante que está acontecendo na data de hoje, dia 11 de abril de 2025. Na semana em que o deputado federal bolsonarista, filiado ao PL, que é o partido do Bolsonaro, que é o partido do Flávio Bolsonaro, que é o partido do clã Bolsonaro, deseja que o Lula morra e que vá para o quinto dos infernos, e que inclusive aprovou ali, escreveu um relatório pedindo para que a segurança do presidente Lula e para que também a segurança dos ministros de Estado brasileiro fiquem desarmadas, porque como ele deixou claro, ele quer facilitar de certo modo que alguém mate o presidente Lula. Enquanto ele deseja o mal do Lula, o seu Gilvan da Federal, quem passou mal foi o Bolsonaro. Eu acredito muito, apesar de não ser mais religioso hoje, eu acredito muito nessa questão do que a gente convém chamar de karma e dharma. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantou coisas ruins, você vai colher coisas ruins, seja nessa vida ou na próxima, se existe uma outra vida, e por aí vai. E aí olha o que aconteceu. Na terça-feira, o senhor Gilvan da Federal disse que queria que o Lula morresse, disse que o Lula era uma desgraça, que nem o capeta queria o Lula, que o Lula superou o câncer e que ele queria desarmar o Lula, que o Lula ia morrer, que ele disse que não ia matar, mas que ele poderia desejar sim a morte do Lula. E aí o Bolsonaro está aqui no Nordeste, para ser mais específico, no Rio Grande do Norte, fazendo uma excursão que começaria aparentemente um projeto chamado Rota 22, que é para falar sobre as ações ali que o PL pretende fazer para manter de alguma maneira o espólio político do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro veio para Rio Grande do Norte, veio para Natal, para poder fazer algumas ações, tanto na capital quanto no interior do estado, O Bolsonaro, inclusive, tentou marcar uma agenda com o prefeito de Natal, o Paulinho Freire, que é do União Brasil, mas ele alegou que tinha muito compromisso na agenda, que não poderia receber o Bolsonaro. E é o que aconteceu, o Bolsonaro chegou lá no estado do Rio Grande do Norte e já na madrugada, segundo informações, estaria passando mal. E aí tem imagem dele, inclusive, circulando na internet, vocês vão encontrar. O Bolsonaro passa mal no interior do Rio Grande do Norte. É atendido no hospital de Santa Cruz, na região agreste do estado do Rio Grande do Norte. E olha que interessante, porque na mesma semana que um deputado bolsonarista deseja a morte do Lula, o ex-presidente depende de um suporte, de certo modo, de um apoio, de certo modo, de um político do campo da esquerda. Nesse caso, uma política, que é a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. E o que aconteceu? O Bolsonaro reclamou de dor, estava com muita dor na barriga, que não estava se sentindo bem durante esses eventos do PL, inclusive. E aí acabou se sentindo mal ainda no início da manhã. Ele tinha tomado um remédio na madrugada para ver se melhorava, não melhorou. E aí quando chegou ali na cidade de Tangará, ele já tinha reclamado que as dores abdominais eram insuportáveis e foi atendido ali no hospital em Santa Cruz. E o que é interessante, na semana, como eu disse, que o Gilvan da Federal deseja a morte do Bolsonaro e que a Jojo Todinho vai atacar o SUS, quem é que salva o Bolsonaro dessas dores? O SUS. O Bolsonaro foi atendido, até onde eu tenho informação, inicialmente no hospital público. A governadora Fátima Bezerra pediu que o suporte aéreo fosse feito para que o Bolsonaro saísse de São José, de Santa Cruz, perdão, e chegasse à capital, Natal, para poder ter atendimento médico. Ligou para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte e falou que era para deixar toda a estrutura disponível para o senhor Bolsonaro, que inclusive na condução para o hospital foi transportado em uma ambulância do SAMU. E olha que licença poética, que ironia de tudo isso. O cara que critica o sistema público de saúde, que é apoiado por pessoas que criticam o sistema público de saúde, foi salvo pelo menos por alguns braços que existem no sistema único de saúde e pelo atendimento público. E aí muita gente me perguntou, Carlito, será que se fosse o contrário, Bolsonaro ou um governador Bolsonaro, se fosse com Lula, será que o governador bolsonarista ou um prefeito bolsonarista teria feito a mesma coisa? E a resposta, na minha análise, é bem categórica. Não. Basta lembrar as falas do Gilvan da Federal que ele quer que o Lula morra. E aí alguns veículos entraram em contato com a família do Jair Messias Bolsonaro para saber, se realmente ele estava internado, o que é que ele teria tido. E aí um dos veículos que entrou em contato com familiares e assessores do Bolsonaro foi o G1, que é no blog da Andréa Sadi, inclusive tem escrito aqui que ela ligou para o Flávio Bolsonaro para saber mais informações sobre Jair Bolsonaro, e o Flávio teria respondido: não estou com ele, mas passou mal sim, com dores na barriga, ele está sendo medicado e vai ser levado para um hospital em Natal. Outra pessoa também que se manifestou nas redes sociais foi o Carlos Bolsonaro, dizendo ali que o pai realmente estava passando por dificuldades, mas que já tinha sido medicado e pedia orientação. O que é engraçado e o que muita gente inclusive trouxe aqui também
é que hoje o STF publicou a decisão que tornou Bolsonaro e mais 7 réus por golpe de Estado formalizado, né, através ali da publicação do acordo. Então agora a gente tem formalmente o Bolsonaro denunciado e agora o que é que vai acontecer as próximas etapas desse julgamento? Vai se apresentar provas, vai se pedir diligências, convocar testemunhas, debater as teses de defesa e acusação e realizar todos os atos processuais previstos na legislação. Muita gente notou uma coisa que é interessante e engraçada mesmo, que envolve inclusive não só o Bolsonaro, mas o campo do bolsonarismo e a própria Carla Zambelli. Toda vez que Bolsonaro ou Zambelli terão alguma consequência sobre alguma atitude, sobre alguma ação que eles tiveram, estranhamente eles passam mal, estranhamente eles se internam. Eu não estou duvidando que o Bolsonaro tenha sentido alguma coisa, não. Mas o que é interessante é que você entra aqui, por exemplo, nos portais de notícias para saber o que está acontecendo, e aí o relatório, o primeiro boletim médico que saiu do Bolsonaro até esse momento, que o quadro dele de saúde é estável e que ele vai passar por exames complementares, mas que até agora está tudo bem. Está programada, isso aqui diz o texto publicado pelo hospital que atendeu Jair Messias Bolsonaro, né? Traz o seguinte, que é o Hospital Rio Grande. Está programada a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico. O diretor afirmou que um andar inteiro do hospital foi reservado para o ex-presidente por segurança. Aí, Bolsonaro ainda atrapalha o atendimento médico para quem precisa. A prerrogativa do cargo impõe esse tipo de medida sem nenhum prejuízo ao funcionamento do hospital. Ainda de acordo com Luiz Roberto Fonseca, Bolsonaro não tem condições de alta, mas saiu de uma situação de emergência para uma condição clínica e não tem necessidade de cirurgia no momento. Eles vão tentar, evidentemente, criar uma narrativa em cima disso, vão tentar dizer, por exemplo, que o Bolsonaro é uma pessoa de idade já e que, como ele disse, se for preso vai morrer na cadeia e que não seria justo mandar o Bolsonaro para a cadeia e tudo mais. Ele tinha alguns eventos hoje marcados no interior do Rio Grande do Norte, inclusive é engraçado, porque algumas imagens que estão sendo divulgadas nas redes sociais trazem o seguinte: Bolsonaro se encontra com apoiadores no interior do Rio Grande do Norte. Aí sempre aquele ângulozinho fechado, para parecer que tem muita gente, quando você levanta, em algumas das fotos não tem nem 50 pessoas cortejando o Bolsonaro. Carlito, o que é que você deseja para o Bolsonaro? Desejo que ele melhore, que ele fique 100% saudável, para que possa cumprir a sua pena na cadeia, tá? E diferente do Gilvão da Federal, eu não vou desejar a morte do Bolsonaro, porque quem faz isso, meu amigo, é alguém tão podre quanto o próprio Jair Messias Bolsonaro. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham, né, que teria acontecido com o Bolsonaro? As ironias que a gente citou, né? Governadora do estado do Rio Grande do Norte, é do PT, pediu para disponibilizar toda a estrutura para o Bolsonaro. A gente vê também ali, por exemplo, né, que a situação do prefeito de Natal, que é do União Brasil e que inclusive é apontado também, né, como bolsonarista por algumas pessoas, né, tem força ali, porque chegou uma notificação que eu queria ver, tem força para discutir alguns temas relacionados à política, e aí agora ele simplesmente, né, o Paulinho Freire marcou, o Bolsonaro procurou uma agenda com ele e falou: não, minha agenda hoje está muito cheia, não tenho como me encontrar com você hoje não. Grande abraço aí e até mais. Mas olha que ironia, né? Rejeitado por um indivíduo que, apesar de o partido estar na base do governo, em tese, União Brasil, tem muitos bolsonaristas, inclusive venceu a eleição lá no Rio Grande do Norte com algumas dessas narrativas, inclusive, contra a Natália Bonavide, se não me falha a memória, passa mal e é atendido pelo SUS. O que é que fica de lição disso aqui? Primeiro, valorizem o SUS, acho que é o principal. E segundo, não desejem um mal para outra pessoa, porque ele vai voltar para você de alguma maneira. Olha a prova do que está acontecendo aí no caso do Bolsonaro. O senhor Gilvão da Federal desejou tanto a morte do Lula, o pensamento dele foi tão incisivo para que o Lula morresse que talvez tenha chegado em outro endereço esse sentimento. Desejo pronta recuperação do Bolsonaro. Ele tem de ser julgado, condenado e preso. E eu espero que ele melhore de saúde, tá? Grande abraço para vocês, bom final de semana e até nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum. Tchau!